Identifiquei que era. Tudo bem? E, cara, Instagram é horrível. Ai, o Instagram tá horrível, tá cada vez pior essa droga desse Instagram. Tudo bem, tudo tranquilo. Bem? Tudo bem, então. Você tá bem, as meninas estão bem, todo mundo bom tá aqui de novo pra gente papear. Agora tá todo mundo aqui respondendo que tá ok. Então, tamo ok. Todo mundo vendo e nos ouvindo. Importa, é importante. Ouvir é mais importante ainda que ver. Sim. Então, a gente fez até roteiro hoje. Tamo Coisa que não faz tempo, hein? Faz tempo. A gente pensou, aqui assim, tem um tempinho já que eu venho visto muitas pessoas novas chegando no fandom e tal, e pedindo, eu queria tanto entender o que acontece com eles, o que acontece, E outro dia também no encontro com o DI, a gente conversando, as meninas falaram, poxa, tanta coisa já aconteceu, né, na história desses dois, a gente podia relembrar algumas coisas. Aí eu falei, por que não juntar, né, as duas coisas, assim, as duas ideias? E aí bolei um roteiro, assim, e pensei, eu acho que a gente consegue explicar tudo o que acontece entre eles em fases, né? Sim. E a gente conseguiu separar, assim, as fases e a gente vai dar um pouquinho do que aconteceu em cada fase. E acho que vamos explicar um pouco de porquê, como a gente chegou aonde estamos agora, né? Como tudo aconteceu. Pode falar. A fase onde estamos agora é uma fase de pouca entrega, vamos dizer assim. A gente tem realmente pouco material, pouca coisa deles. A não ser em um momento de promoção ou algum evento em que eles estejam juntos. A gente teve promoções e coisas surpreendentes ainda acontecendo, ainda agora nessa fase aí ruim. Mas, né, é mais escasso. Isso, é escasso e a gente precisa ter um olhar um pouco mais apurado e mais experiente de fandom para entender. Para poder entender o movimento. Então, assim, faz parte essa live, a gente relembrar um pouco, seja para quem já é cascuda de fandom, já está há muito tempo, ou para quem é nova e não entende o porquê das mudanças, é bom, aquece o coração um pouquinho. Quando eu falei para você da ideia, você até falou, eu acho legal pra gente lembrar quem eles são, né? Isso. O que eles são, né? O que eles são, e acho que o porquê que a gente se encantou com eles também, né? Assim. Acho que lembrar porquê é importante, assim, né? Eu vi também no grupão esses dias, acho que foi a Rose, né, Rose? Falou, nossa, que saudade, a gente já teve tantos surtos aqui, né? Tantas coisas legais que aconteceram. É tão legal relembrar, né? E foram tantas coisas, são tantas coisas. Eu fico pensando quem é novo, quem chega assim, deve pensar que a gente é todo um bando de maluca, que a gente tirou da cabeça isso. Mas não, a gente tem tanta coisa. Eu falo que é tanta água que já passou por debaixo dessa ponte, né? É tanta história, mas tanta coisa que a gente vai falar aqui é um pouquinho de um resumido, de um pouco, passar um pincel do que aconteceu, mas assim, é tanta coisa, mas tanta coisa que o material que a gente tem é vasto dentro do CIS, inclusive, né? Muita história, muita coisa. Então, a gente separou assim, em algumas fases, pra gente iniciar, eu vou falar as fases e os nomes, e aí depois a gente volta explicando cada uma. Pode ser? Pode ser. Então, a fase 1, a gente colocou como o encantamento, né? É meio que de finalzinho de 2013, 2014, 2015, que foram aqueles anos dourados, né? Os anos dourados. O início da série. A gente vai explicar a fase, o que aconteceu. A fase 2, a gente já entra em 2016 na era das narrativas, né? 2016, 2017, e aí a gente vem em 2018 com a bomba do noivado, né? E é uma fase que já vira, também faz parte de uma narrativa, mas vira, né, uma história. Vira uma coisa completamente diferente. Passa a ser um pouco diferente. Depois a gente tem a fase 4 com casamento,
né? Um casamento invisível, completamente invisível. E a gente vem pra... os olhos. Sim. E a gente vem para a fase 5, que é agora o silêncio pós-baby, que é a fase presente, que a gente está agora. Começou em 2021 e até hoje, né? E aí e é engraçado, né? Como a história dos dois, assim, é como se fosse, se a gente eu fiz como um roteiro e de fato parece uma série, né? Se a gente for ver, daria uma série. É uma série. Acho que ela tem todos os seus plots, né? Todas os seus momentos, assim, é uma história. Talvez essa seja também um dos meus encantamentos com eles, né? Para quem gosta de uma boa história de romance, o romance deles, na realidade, é algo muito, muito folhetinesco, sei lá. Muito, muito. Daria um excelente filme ou uma excelente série. Sim. Com todos os plots, com todas as... Inclusive, existem incríveis fanfics sobre a história toda, né? Acho que as meninas conhecem, umas muito boas, inclusive. E aí, desde o início, por causa da química, né? A química, como acabou ultrapassando tudo, as telas, as redes sociais e tudo, acho que chamou a atenção de uma forma que, pelo que eu lembro bem, já tinha gente shippando os dois antes da série começar. Só pela interação deles nas redes sociais. Já era algo que chamava a atenção. E acho que isso era uma coisa que ninguém esperava, nem os dois. Porque, bem, a gente conhece outras séries, novelas, filmes, o que seja, em que a gente consegue identificar a química, sabe? Entre os pares, entre os atores. Fala, não, fulano tem química com fulano e tal. Mas, poxa, a gente vai concordar aqui que nunca vimos uma química como a dos dois. Não. E assim, é uma química na frente das telas. E fora. Um casal de ficção, e fora. É algo absurdo, é algo que você não vê. Eu acho que realmente ultrapassa, né? Ultrapassa, transborda num ponto que todo mundo que assistiu Outlander, todo mundo que chegou naquele episódio do casamento se fez a mesma pergunta. Sim. Gente, esses dois têm alguma coisa. Todo mundo acaba de assistir e vai pesquisar, e vai ver o que aconteceu, e vai... Não à toa as pessoas chegam na gente assim. Sim. Porque elas vão pesquisar, olhavam. Gente, o que aqui tem esses dois? Eles têm alguma coisa, porque não é possível. Né? Foi isso que aconteceu muito comigo, assim. Acho que contigo também. Eu cheguei. Acho que a história de todo mundo é igual nisso. Eu cheguei no Fandom, conheci o Outlander em 2016. Então, ano que vem já faz. Eu também, um pouquinho antes. E daí, assim, eu lembro, foi justamente isso, de assistir totalmente despretensiosa, sem conhecer ele, sem conhecer nada. Na verdade, muito mais atraída pela questão da Escócia, porque sempre foi um lugar que desde criança me chamava atenção. Então, e quando eu comecei a assistir, vai um episódio, vai outro, aí vai mais um, aí você fica assim, nossa, aí chega no do casamento e você fala assim, não, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa, Aí você começa a procurar os vídeos, você assiste os vídeos dos dois. Aí você vai vendo o que o que eles falam, aí você vai seguir um, vai seguir o outro, aí você vai olhar as interações e você fica, gente, não é possível. Cara, não é Tem possível. Alguma coisa. Não é possível. É isso. Eu acho que todos os fãs foram fisgados dessa maneira, assim. E aí, nessa fase do início, essa fase aí dos anos dourados, né, que era tudo mil maravilhas, eles eram muito... O que acontece é que eles mesmos falam. Eles falam que eles eram muito verdes, né? Eles eram muito ingênuos. Eles foram jogados, né, nesse meio. A Katina tinha um pouquinho mais de experiência, assim, porque ela era do meio da moda, né? Mas é diferente. Porque o meio da moda ser cruel, né? Sim. Eles foram os dois jogados nesse meio, assim. E eles agiam naturalmente, completamente naturais. Eles falavam o que vinha na cabeça.
não tinha nada que segurasse, assim. E aí a gente teve pérolas fantásticas nessa época, né? E eles postavam as coisas, assim, com uma naturalidade incrível. E todo mundo nessa época tinha certeza que os dois estavam juntos. A caminhada no Hyde Park. Não é questão de esconder isso, assim. Não, eles não escondiam. Não eles falaram. Não assumiram, falaram, mas era meio claro, era meio óbvio, assim. Mas a gente conseguia entender de uma maneira muito fácil, muito óbvia, de que eles eram algo mais. Sim. Eles estavam sempre, em todos os lugares eles estavam juntos. Eles iam para Los Angeles dar entrevista sobre Outlander, eles iam juntos. Eles foram para Paris juntos, no final, entre 2013 e 2014. Eles conversavam sobre aquela caminhada que eles fizeram no Hyde Park. O Sam vai me posta falando que foi um dia especial, e ela postou como se fosse a primeira selfie de Jamie Claire. Ele postou que levou ela para escalar, subir aquela montanha, e ela reclamou que ele levou, e ela reclamou que ele fez ela subir de salto. Sim. Ela subiu de salto. Sim. E eles postaram uma selfie super fofinha lá e tal. Aí depois ele dá várias entrevistas falando que um dos dates ideais dele é fazer hiking, né? Subir em montanha e tal. Então, assim, estava óbvio que aquilo era um date e tal. Então, era muito óbvio, era tudo muito, muito óbvio. Aí tem o negócio da aranha, que ela chamou ele para matar a aranha no apartamento dela. Foram várias coisas. Assim, o tweet que ele fez falando sobre noite de celebração com macaroons, e marcou ela. E ninguém até hoje nunca sabe o que foi essa noite. Só perguntaram uma vez a Mary se era relacionada ao Outlander, né? E ela falou que não tinha nada a ver com o Outlander, que era coisa deles. Que celebração foi essa com macaroons à noite? Né? A Terry dando parabéns a eles num tweet com os dois abraçados, como se fosse um parabéns de uma relação começando ali, num casal, e quando todo mundo foi ver, não era início de gravação, não era início de nada, era um parabéns pros dois, era muito escrachado, né? Era tudo muito óbvio. Você lembra de mais alguma coisa? Muitas coisas, né? Eram muitas coisas, assim, era uma interação muito franca, muito aberta. Muito. Sem filtro. E assim, sem filtro. Eu acho que, assim, de verdade, foi a oportunidade de conhecê-los de verdade, quem eles são. Eles são assim. Eles são parceiros. Eu acho que isso também é uma das coisas que chama a atenção logo no início, né? E é um senso de parceria entre os dois. E eles, né, disseram que ali eles fizeram um pacto entre eles, de que eles seriam parceiros até o final, de tudo, né? Até o final, que assim, você vê, isso, de novo, isso transbordava em cada interação deles, através e isso acontece até hoje. Por mais que hoje seja mais velado, acontece até hoje, né? Porque ali a gente já conseguia identificar algumas coisas que são muito deles para eles, né? Estou falando da parceria, mas também tem um senso de admiração. Eles se admiram muito, como profissionais e como pessoas. Então, assim, a gente conhece outros fandoms, né? A gente já conhece, já seguiu outros casais, ou já se interessou, ou um pouco que seja por outros casais. Mas da forma como parecia ali no início, como eles se apresentaram aos fãs, foi de uma forma muito franca, em que você via muita verdade ali, sabe, entre os dois. E esse carinho e essas coisas de sempre estarem um próximo do outro, um suportando o outro, nas coisas malucas de subir uma montanha de salto, nas coisas simples, de repente comer um macarum, que poderia ser uma coisa qualquer simples,
mas que no caso deles não foi. E ele correndo a maratona em relé e ela parando para poder falar com ele, para poder apoiar, tirar selfie. São várias e várias coisas. E postar a foto dizendo que era muito orgulhosa dele. Essas coisas que ela postava, que eles postavam espontaneamente um sobre o outro, né? Que não existem mais, mas que eram posts super espontâneos e que levou a todo mundo a ter certeza do que estava acontecendo, né? Aquela entrevista do Steve Wando, dele falando que da cena do casamento, gente, aquilo ali é muito óbvio. Ele falando uma outra característica que a gente vê, né, Flávia, deles e de um relacionamento entre eles que vai além da amizade, que é dessa liberdade. Isso. Da liberdade de você fazer zoeira, tipo fazer referência. Brincadeira, né? Que poderia ser um desrespeito se não tivesse essa intimidade. E numa boa. Insinuações que eles sempre tiveram, eles sempre fizeram. As insinuações sempre existiram. E numa boa, brincavam tranquilo. Porque um sempre teve liberdade com o outro para isso e sempre foi super tranquilo, assim. No Honey Pot também, ele ensinando como é que faz para comer. Fazendo. E as duas entrevistadoras assim, tipo, oi, ele tá mesmo falando? Não é possível. E a Katina super sem graça, assim, vermelha com ele falando. Enfim, tivemos momentos especialíssimos nessa época. Se a gente fica falando de tudo aqui, a gente fica aqui até amanhã, porque foram muitos. Mas acho que tem uma das coisas, assim, que acho que alinha, né, toda essa questão, porque talvez as mais defensoras de falar, não, mas apesar de toda essa liberdade, apesar de toda essa cumplicidade, apesar de toda essa demonstração de carinho, de admiração e de parceria, eles são só amigos, eles são amigos, muito amigos. E daí eu falo e eu defendo uma parada dentro aqui no CIS, né, converso com vocês, mesmo com todas as lambadas que depois da história deles, né, trouxeram. Então já vamos chegar nessa parte. São os olhos. Eu acho que a maneira como eles se olham não mudou. Era aquela desde o início e é até agora. Mesmo que hoje hajam tantas sombras e tantos obstáculos, o que seja, mas o olhar deles um para o outro é um olhar de amor. Eu queria que alguém me olhasse de verdade. Porque assim. Um olhar. É uma certeza. Dos dois, tanto dela quanto dele, né? Tem vários momentos de flagra de olhares assim, isso até hoje, isso não muda. E eu sempre falei isso, gente. Eu sempre falei, gente, o dia que você vê ela olhar pro Tony dessa forma, vocês podem tentar me convencer de alguma coisa. Sim. Mas isso nunca aconteceu. Eu parar de olhar pro Sam dessa forma. Eu vou falar, exatamente. Pronto, e acabou. Acabou, não tem mais nada. Mas não, apesar de tudo isso, existe esse olhar entre eles. E que estava lá no início. Mesmo, lá do início, lá dessa fase aí, que era tudo muito, muito espontâneo, né? Como a gente falou, que era tudo muito natural entre os dois. E continua, por mais que eles tentem evitar muitas coisas hoje, continua. Então a gente teve essa fase, que foi a fase brilhante, né? A fase em que o fandom era dominado por shippers, porque todo mundo tinha muita certeza do que estava acontecendo. E aí depois a gente tem uma virada, né? Porque em 2015, eu vou dar só uma resumidinha para quem não sabe, assim. A Stars foi vendida para a LG, né? Chegam os executivos da LG, né? Lionsgate. E existe... Sam e Katina, só para dar um contexto, estavam na Costa Rica juntos, no final de 2015. E eles iriam para LA, porque teria a Outlander ganhou o People's Choice. Ganhou o People's Choice e eles teriam o TCA também, né? Que era para eles poderem fazer toda a divulgação, tinham várias entrevistas para dar e tal. Então eles iriam para LA logo no início. Só que os dois perderam o voo para o People's Choice. Os dois deram desculpas esfarrapadas por motivos diferentes que eles não iriam ao
ao evento. Mas os dois perderam o voo, porque aí todo mundo ficou sabendo. Na Costa Rica teve sim um problema com o tempo, e todos os voos foram cancelados. E aí foi o que aconteceu, só que eles não disseram que eles estavam no mesmo lugar, né? Lá no hotel, onde estava acontecendo todas as reuniões, onde iam acontecer todas as entrevistas, executivos estavam lá esperando por eles, Ron apareceu, isso a gente sabe por detalhes, porque muitos fãs estavam lá na porta, né? Tem fotos dele chegando nesse hotel no dia, o Ron chegando, a Meryl chegando, né? E os executivos, todos chefes e tal, da Lionsgate, e os dois chegando, e eles chegam de um jeito, normais, felizes, contentes, e saem completamente transtornados dessa reunião. O Sam saiu, parece que estava doente, que as pessoas falaram, não quis falar com ninguém. Ela ainda tentou dar uma atenção para as pessoas. O Sam sai completamente transtornado. E uma entrevista com a Kristen dos Santos, a nossa querida KDS, que a gente chama, é a nossa shipper repórter favorita. Ela sempre fez várias entrevistas, tem aquele Paley Fest incrível que ela fez com os dois, tem várias entrevistas de Comic Con, ela sempre fez as melhores entrevistas com eles, ela sabia de tudo, ama os dois até hoje, tanto é que a header do Twitter dela até hoje é Paley, com os dois. Ela gosta muito dos dois. E ela tinha anunciado antes de reunião, que ela teria uma entrevista com eles e que teria uma grande revelação, que seria uma surpresa e tal. Esse tweet foi apagado, jogaram balde de água fria nela e ela faz a famosa entrevista que chamam de Interview from Hell. Exato. Que é a entrevista do inferno, que é onde eles precisam negar que é a primeira vez que é perguntado, primeira e última, que é perguntado diretamente. Os fãs acham que vocês estão juntos por causa disso, por causa da química, que é impressionante. Vocês estão juntos e eles negam. E é aquela entrevista que vocês já conhecem. Quem não assistiu, procura assistir. O Sam parece que está passando mal, ele tenta de todas as formas falar. A Katina dá vários cortes nele na entrevista. Ela manda ele calar a boca no meio da entrevista. Porque ele chega a falar, nós tentamos. Ele chega a falar isso. E ela fala, shut up. E ela continua falando. Eles tentam. E no final, a Kristen faz aquela frase genial, que pra mim, ela matou. Acreditem no que quiserem. No final, ela chega e fala, olha, acreditem no que vocês quiserem acreditar. Eles negaram tudo pra chegar no final e a entrevistadora falar, acreditem no que quiserem. Vocês podem acreditar no que quiserem. E depois dessa entrevista, que aí saiu em todos os das mídias, olha, eles estão negando que eles estão juntos. Porque antes o Sam deu uma entrevista, vale lembrar, dizendo que, abre aspas, se eu e a Katina estivéssemos juntos, a gente não diria. Para que a gente vai dizer? Não tem por que a gente falar. Se a gente estivesse junto, eu não ia dizer. Fecha aspas, acabou. Ele não negou, né? Ele não negou. Mas aí agora eles negam oficialmente, aí em todos os lugares sai que Estrelas de Outlander negam que estejam juntos. Enfim. E aí entra a era das narrativas, né? Entra essa fase das narrativas. Tem um ponto, até para ajudar a contextualizar e para lembrar a galera também, a Lionsgate não é uma companhia, não é uma produtora das mais amigáveis, vamos dizer assim. Se você puxar no Google, ou se você for uma pessoa que se interessa por cinema, se interessa por série, você sabe que a Lionsgate ela é metida, ela tem alguns processos, ela tem um histórico de praticar velhas práticas, de cometer velhas práticas do mundo de Hollywood que não cabem mais hoje. E são práticas... Não cabem, mas são práticas que ainda são feitas. São feitas direto. Muito, muito. E práticas que interrompem, que interferem diretamente na vida pessoal dos atores, né? Inclusive, e daí é o que
provavelmente se aplicou ao caso dos dois, uma cláusula de não relacionamento. Sim. Então, assim... Essas cláusulas ainda existem muito. Cláusulas existem, sabe que a Lionsgate pratica, vamos deixar assim, essa cláusula. Porque, imagina, vamos lá, pensando na cabeça empresarial deles, só para avisar. Imagina se você tem uma série de super sucesso e naquela época Outlander era, sei lá, a série top das tops, a série do momento, era a série... foi, primeira temporada foi indicada a Emmy, né? Globo de Ouro, tudo, BAFTA, ganhou BAFTA, ganhou... Sei lá, qual é a série que hoje mais se fala? Sei lá, White Lotus, sei lá. Ruptura. Ruptura. Era tipo isso. Então você imagina uma série que é a do momento e você tem o casal principal que se relaciona e de repente acaba o relacionamento. E eles se odeiam. E é o que eu sempre falo. Porque muita gente entra num argumento, às vezes, que mas tem várias histórias de casal que faz série, faz filme e tal, e estão juntos e não fazem isso. Sim, gente, mas Outlander precisa dos dois, precisa da química dos dois. Se não tiver... A Meryl já falou, a produtora executiva, ela já falou, Outlander depende da química dos dois. Se não for a química dos dois, não existe Outlander. Então imagina você prejudicar isso de alguma forma, né? Se o relacionamento acabasse e o casal brigasse, e daí você perde. E a gente tem exemplos de coisas, de séries que acabaram porque os atores terminaram. Exato. Né? Existem algumas. E outro ponto também, além desse ponto, existe uma outra questão. O CEO da Starz chamou o Sam de Eye Candy. Ele é o Eye Candy da companhia. Inclusive o Sam detestou isso, retrucou no Twitter. Ele é o cara que precisa estar solteiro. Ele precisa estar no imaginário das mulheres. Ele não pode ter um romance com a atriz principal nunca. Ele não pode se tornar um homem inalcançável. Do tipo... Ele precisa ser... Ele precisa que esse imaginário aí precisa ser sempre alimentado. Tanto é que foi. E hoje a gente tem um fandom perigosíssimo pensando que é dona dele, inclusive. Gente que acha que é dona do Sam, inclusive. E a gente... Isso foi alimentado. Sim, e a gente vê que até hoje a Starz tem esse tipo de relacionamento com ele. Você percebe isso na postagem. Continuam tratando ele da mesma maneira, comercialmente. Tratando ele como pedaço de carne. É isso. Um pedaço de carne. Sim. Tiveram várias reportagens com a Linette lá na IW, falando coisas absurdas, como o emprego dos sonhos, falando sobre a maquiadora dele, que ele adora, inclusive, que também foi outra coisa que ele teve que vir a público falar, a Katrina teve que vir falar, que foi um absurdo, porque eles falam, o emprego dos sonhos é uma pessoa que recebe para tocar no Sam. É um absurdo. É um absurdo. Equívocos. É uma sucessão de equívocos. Mas é como assim do coisas assim. E submete os seus atores, sabe? E submeteu eles. E nessa fase de 2016, 2017, porque aí em 2017 no final a gente tem a virada com o noivado, mas a gente chega em uma fase que entra a MM chega, né, e ela foi importante, porque ela foi, aí vai todo mundo revirar os olhos, assim, pra quem viveu essa época... Foi ruim, tá? Pra quem viveu essa época, ela foi a única, até hoje, isso foi em 2016, até hoje ela foi a única que ele assumiu, entre aspas, ele deu uma sumida, né? Ele nunca chamou de namorada, nunca postou nada falando que ela era namorada dele, ele nunca falou, mas era uma pessoa que ele aparecia nos lugares com, ele fez pep walks com ela, né, em alguns lugares, ela também fazia posts, tipo, a sombra dela numa ponte em Edimburgo, as vaquinhas na Escócia, quando o Sam estava na Escócia,
Aí, eram só insinuações, assim. Ai, olha, ela namora o Sam. O que criou uma série de brigas no fandom, o que criou ataques a ela, né? O Sam precisou defender uma vez, mas ele jamais defendeu como não ataquem minha namorada. Ele falava, não ataquem essa pessoa que está aí, né? Ela é uma pessoa. Ele nunca falou, olha, minha namorada. Ele nunca defendeu, né? Como não ataquem essa pessoa, é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu estou junto. Ele nunca falou desse jeito. Mas, ninguém merece sofrer esse tipo de ataque, então não façam isso. Mas ele nunca ligou ele a ela, né? Em momento nenhum. O problema é que ela era afrontosa. Ela era afrontosa e ela se esforçou muito pro trabalho que deram a ela, sabe? Ela se esforçou. Era assim, olha, mostra, faz aí uma insinuação qualquer. Ela ia, o Sam tinha um boneco escrito Patagônia. Aí ela foi e tirou uma selfie com um boné escrito Patagônia também. Eram umas coisas assim, sabe? Umas coisas bem fuleira, assim, bem... Aí ficava todo mundo com raiva, com ódio. Eram uns negócios assim. Só que isso, aparecer nos lugares, precisar fingir essa coisa toda... um personagem muito importante entrou nessa história, que foi o Shatner, né? William Shatner, pra quem não conhece, ator, né? De... Star Trek. Como é que é o nome? Isso. E Star Trek. Aquele velho, nojento. Ele entrou contratado pela Stars, obviamente, para poder tumultuar. E o Sam foi uma vez no sítio dele, tiraram umas fotos, como se ele fosse... Ele começou a agir como se ele fosse o melhor amigo do Sam. E ele começou aí no Twitter, na época era o Twitter, né, no Instagram, no Tumblr, falou, olha, o Sam é meu amigo, o Sam nunca teve nada com a... E aloprou com as Shippers, falou coisas absurdas para as Shippers, inclusive que todas deveriam se matar, umas coisas assim, pesadíssimas. Uma vez, inclusive, ele falou coisas tão absurdas que a Meryl teve que se meter, teve que falar que todo mundo era bem-vindo no fandom, porque eu acho que ele passou tanto dos limites que aí depois cortaram ele, aí ele sumiu. Sim. E aí acho engraçado que o Sam, ele vivia retweetando umas coisas dele, né? Stars, um contrato público. Sim, tinha um contrato público com Stars. Não foi uma coisa assim, sei lá. Não, foi muito visível o que aconteceu ali. Era pra atacar as Shippers, pra enfraquecer esse lado, pra dizer que ele nunca teve nada com a Katina. Aí ele disse que uma vez ele foi jantar com o Sam e com a namorada dele, que no caso era a MM. Aí como a gente vê como as coisas se desfazem depois de um tempo, né? Porque ano passado, numa dessas entrevistas, numa dessas cons que o Sam deu aí, o Sam falou que só conheceu o Shatner pessoalmente uma vez. Que foi a vez que ele foi no sítio e tem a foto. Ou seja, depois de anos a coisa vai se desconstruindo, porque aquela mentira toda de que eu fui a um jantar e a namorada dele estava, não existiu, né? A gente estava falando antes de que a Stars quis construir essa imagem para o Sam, né, de uma pessoa disponível, solteira, de que qualquer uma poderia eventualmente... o relacionamento dele com a MM, apesar de ser vendido como a namorada, você via que aquilo ali não era nenhuma coisa de futuro. Sério, que ia ter um futuro, exatamente. Era só pra dizer, olha, ele não está sozinho, porque ao mesmo tempo que tinha o rumor da Katina com ele, também começou a ter um rumor que, se ele não tá com a Katina, então ele é gay, né? E a Stars também não queria esse rumor, então vamos arrumar uma namorada pra ele, né? Vamos arrumar uma namorada pra ele, que aí pelo menos se ele fica ali com aquela pessoa e não... Só que o que aconteceu? Eles não contavam com o Sam ser a pessoa que ele é. E ele não aguentar. Ele não aguentou. Não, sabe aquela coisa da Claire, de que a série explora pouco isso, mas o livro fala mais. Que a Claire tem um rosto de vidro, que tudo fica na cara dela, você sabe o que ela tá pensando. O Sam é assim. Na realidade é o contrário. O Sam é assim. Você olha o Sam e você sabe que ele tá desconfortável, que ele não tá bem, que ele não concorda. Ele ficou mal. Ela disfarça mais, muito mais. Ela é mais durona, ela consegue. Ele ficou muito mal nessa fase. Tem comparações dele, assim,
dessa fase em 2017, principalmente um ano depois, que é assustador. Umas olheiras enormes, muito careca, quase sem cabelo, magro. Ele ficou mal mesmo, visivelmente. Lembra e aí que eles brigaram? Que aparentemente ele e a Cat brigaram? Em que a MM tava lá? Tadinho. Gente, aquilo ali foi o bichinho, ele bebeu pra caramba, ele deu entrevista bêbado, o cara nunca fez isso. Sempre foi profissional pra caramba, o cara bêbado dando entrevista. A Katrina um gelo com ele no red carpet, que ela não olha na cara dele. Ela com Tobias, assim, com Tobias, tipo, vamos, Tobias. E ele, coitado, ele parado, assim, tipo, o que eu faço? E a MM largada lá no fundo. Nossa, terrível aquilo ali. Tem vídeo disso, é visível. Aquilo ali é terrível. E ela tava, Katrina tava puta que ela tava lá naquele lugar. Ela tava muito puta. Teve crise de ciúme da Cat no Twitter por causa da MM. Ela deu chiliques. A gente falava isso muito mais. É fases de novo, né? É isso que a gente tá conversando aqui. Mas a Katrina sempre foi muito ciumenta. Ela é muito ciumenta. Ela tinha chiliques e ela não ligava. Tipo, vai todo mundo falar, vai todo mundo ver. Ela tá mostrando ali. Acontecia um negócio com o Sam, ou uma nova interação dele com a MM, você tinha certeza que ela ia aparecer. Ela ia aparecer e fazer alguma coisa. Ela fazia alguma coisa. Olha, você lembra? Teve um episódio que mandaram o Sam, ele do nada pra festa da Vanity Fair no início do ano. Lá na Escócia tava uma neve desgraçada. Ele tava gravando, ele tava no meio da gravação, ele não ia pra LA. Mandaram ele pra LA pra poder ir com a MM, aparecer lá no fundo lá na festa da Vanity Fair, que aquela festa do Oscar era super badalada. Eles eram os últimos da fila pra aparecer, porque só tem gente muito famosa, mas mandaram ele pra lá. E ele tinha postado um dia antes, dizendo que ele ia ficar em casa, porque estava nevando muito, e o carro dele parado na frente quase desaparecendo, cheio de neve, o carro dele. E ele colocando, onde está meu carro? Ele postou com essa frase, onde está meu carro? Um dia. Mandaram ele pra LA. No dia seguinte, a Katrina vem, posta no Twitter o carro sem a neve, na frente da casa dela, o carro dele, sem a neve. Era isso que você estava procurando? Hello? Era isso, com a música. Era isso que você estava procurando? E o carro dele na frente da casa dela. Ou seja, ela quis alfinetar. Tem a foto lá, tem o post, gente. É óbvio que ela fez ali. A gente chegava a um ponto de que era risível, né? É claro que a gente passava raiva da situação, porque... Bem, o Cis é marcadamente e reconhecidamente no fandom shipper. O Cis sempre foi um dos principais canais, principais plataformas dentro do fandom shipper. Fomos atacadas demais por causa disso. Muito. Nessa época. Hoje a coisa já melhorou, já se estabeleceu um pouco, mas nossa, a gente já foi. Acompanhava muito. Toda hora. E assim, a gente passava várias raivas naquele, porque a gente sabia que estava certa, a gente tinha evidências, a gente tinha as provas, as coisas, a gente sabia que estava... As nossas provas mais concretas vieram um pouco depois disso, né? Que a gente fez provas concretas mesmo. Mas ali a gente já tinha certeza, a gente já sabia. Então... E daí, assim, a gente passava muita raiva, porque a gente apanhava sabendo que estava certo no negócio. E estava sendo feita de bobo pelos dois, sabendo que os dois, na verdade, viviam uma outra coisa. Sim. Só que era muito engraçado aquilo, era engraçado. Divertido. A gente vê agora, eu acho muito divertido de lembrar dessa época, assim, era muito divertido. E aí, ao mesmo tempo que em 2017 a Cat, o Sam estava vivendo isso tudo numa crise, né? O Tony foi introduzido, né? Ele sempre esteve. Isso que ele já trabalhava para ela como um assistente, assim, ele era amigo dos amigos dela, né? Então ele sempre andou atrás dela nos lugares como assistente. Tanto é que em 2016, lá em Cannes, tem ela jogando óculos para trás, assim, para ele pegar.
Ela andando e jogando óculos pra trás, assim, pra ele pegar. Não tem relação, assim, com eles. Só que como ele era uma pessoa que já aparecia nos eventos com ela, foi fácil botar, ó, vamos clicar que ele tem alguma coisa com ela, porque ele já aparece com ela. E aí ela dá entrevista chamando ele de Brian McGill. Aí é a primeira entrevista que ela dá dizendo que ela tem um namorado, Brian McGill, que trabalhava no mercado financeiro em Londres. Primeiro registro. Isso foi em 2017, outubro. Em outubro ela disse que tem um namorado, Brian McGill. Aí todo mundo, Brian? De onde que é esse cara? Será que... Eu lembro do Fernando falando, gente, será que o Tony tem, então, um irmão chamado Brian? Porque ninguém sabia que era, mas não, era ele mesmo. E aí, no final do ano, no final de 2017, na virada de 2017 para 2018, Cat noiva. Aí vem o noivado, ela noivou com o tal do Brian McGill. Tô Brian, que todo mundo falava. Tô Brian. Ninguém entendeu absolutamente nada. Gente, aquilo ali foi louco. Quem viveu isso aí... Fala aí quem viveu. Aquilo ali foi louco. Aquela virada de ano ali... Sentido nenhum, não fazia sentido nenhum. Ninguém entendeu nada. A maluca da Melissa que postou lá, a jornalista maluca, ela apagou o post, botou 7 vezes. Cada hora era uma legenda, ela não sabia o nome do noivo. Olha, é uma tragédia, um negócio muito doido, muito doido. Foi muito mal feito, assim, sabe? Foi muito mal feito. Para aquele, assim, cara, digo pra você, Flávia, até não precisava ser shipper ali. Você poderia ser anti ou only. Você sabia que aquilo ali era esquisito. Pela forma como foi feito. Todo mundo via que era esquisito, mas ali muita gente se convenceu. Ali muita gente começou a pensar assim, ah não, ela noivou, a Katrina não faria isso. Começou essa... Ela não chegaria tanto, ela não iria fazer isso, então realmente deve ser verdade. Foi aí que começou essa onda de então ela realmente está noiva, ela não ia chegar tanto a anunciar o noivado pra ser mentira, não ia fazer isso. Aí, a forma como foi feita foi desastrosa. Foi muito desastrosa. As pessoas não se ligam, né? As pessoas acham, não, ela não ia fazer, as pessoas vêm com essa, ela não ia mentir, pra que ela ia mentir? Isso é um absurdo ela mentir. Mas, gente, os bastidores daquilo ali, tudo que ia acontecendo, aí tem um noivado, aí todo mundo tava esperando ela dar um sinal de que realmente, não, ok, estou noiva. Todo mundo foi parabenizar ela no Twitter, a mulher não deu uma curtida em nada. Aí ela me aparece depois em janeiro com o Sam, numa festa da Audi, sem anel de noivado, sem nada. Aí eu lembro que todo mundo pensou, não, então era mentira, ela não tá noiva, não tem anel, não tem nada. Aí o anel vem quando? No Globo de Ouro. Ela tava indicada e ela vem com aquela declaração pra People. Essa é óbvio que é uma narrativa, que é um negócio montado, gente. É muito óbvio, muito óbvio. E isso funciona até hoje, tá? Isso era sabido naquela época. People, Just Jared, são todas compradas, tá? Assim, você coloca ali o que você quer colocar. Não é uma postagem espontânea, é uma postagem plantada. E por várias vezes, principalmente nessas fases do noivado e do casamento, que a gente chegou. A coisa agora só vai escalando, gente. O negócio vai escalando de um jeito que... no noivado, não vai casar. Aí casou. Aí, vamos chegando. E aí, só que em meio ao noivado, mesmo depois do noivado, eles continuavam dando recibos, assim, absurdos, né? Absurdos. A gente conseguiu ver, ele comprou o apartamento dela. O apartamento dela, ele comprou. O apartamento que ela foi alugado pela Stars. Para ela, ele alugou. O nome dele. Ele comprou. Aí ele me vem no dia dos namorados, posta fazendo panqueca. Aonde? Na cozinha dela. Que ela já tinha postado foto da Ed, a gata. Ed, tadinha, saudade da Ed, que morreu. Naquela cozinha, naquele fogão. A cozinha, o fogão, ele me posta foto do Valentine's Day fazendo a receita de panqueca ali. Depois ele me vem com... Entre várias outras coisas, tá, gente? Eu tô falando só das coisas mais marcantes que eu lembrei, assim, mas tem muita coisa que aconteceu. Depois ele me vem
na maratona, que a Katina foi correr uma maratona, ele me vem postar torcendo, deitado na cama dela com a Ed no colo, dizendo que tá torcendo. Sim. Ali foi todo mundo falando, não, não é possível que ele tá fazendo isso. É porque assim, aqueles momentos pareciam que eles se rebelavam contra a situação que eles viviam, sabe? Então eles postavam esse recibo. Porque eles foram levados, e daí, levados por uma situação e por imposições. O que eu quero dizer? Sobre coisas em que eles não conseguiam fugir. Mas também por escolhas próprias, tá? Nenhum dos dois é santo e a gente nunca defendeu isso. Óbvio, isso é óbvio. Ninguém botou arma na cabeça dos dois, eles escolheram viver isso. Isso é claro. Isso. É isso. É muito claro. Conveniência, por querer a carreira, por não querer arriscar a carreira, por vários motivos. E motivos que só eles devem saber também. Sim. Por pensar em todas as pessoas que, direta ou indiretamente, dependiam do emprego que Outlander dava. Sim, também. Então, assim, tem todas essas questões que envolvem. Mas eles se rebelavam ali, sabe? Eles vira e mexe, procuravam uma forma de dizer: olha, existe isso aí que é contado, mas existe isso aqui que é vivido. Mas e era muito curioso, porque... Mas a gente tem esse tipo de intimidade aqui, porque as pessoas, quem defende... não, eles são muito amigos, ele vai na casa dela, toma conta da gata dela e deita na cama dela. Deitado na cama dela! Pra poder tomar conta da gata dela. Ele é um co-star super folgado. Assim, ele é o co-star mais folgado. Uma mulher que publicamente tem um noivo, sim, sabe? Ela não tem, que tinha ela não tem uma amiga que podia cuidar da gata dela. Ela não tem uma amiga, ela não tem uma babá de gato que ela podia contratar para poder... Ela tem, porque todas as vezes que eles viajavam, a Ed ficava com uma pessoa. Tinha uma pessoa para ficar com a Ed. Sim. Então, vem com Era Jéssica, né? Era Jéssica. que trabalha para os dois, né? Também. Eles dividem a mesma funcionária. Também tem isso. São várias. É isso que a gente vai lembrando. Pois é. A gente vai lembrando no meio. Aí, nesse meio tempo, teve a Katina dando entrevista, que até o entrevistador da Gold Derby, como é o nome daquele cara? A Rose ficou até amiga dele. Esqueci o nome dele. É o Licúria. Isso, eu adoro ele, achei ele ótimo. Ela dando entrevista pra eles, falando da cena da sopa de tartaruga, que o Sam falou que foi super perto de casa, porque ele já me viu assim várias vezes. Gente, aquela cena! O que é aquela cena? E que ela bêbada... ataca ele? Bêbado atacando ele. Ele já viu isso muitas vezes, aí depois ela percebe, não, ele já me viu só a parte do bêbado. Gente, pelo amor de Deus. O cara chegou a abrir a boca, ele abre a boca assim, fica olhando pra ela. Sério que ela falou isso? É muito bom. É muito bom. A gente passa muita raiva, mas a gente também viveu umas coisas muito boas. Não, muito divertido. Era... Assim, tô dizendo que hoje não é divertido, é que hoje eles não dão mais tanto fio pra gente, sabe? Teve coisas divertidas há pouco tempo também. Teve. O sorvete de baunilha, nesse mesmo tempo aí, que foi genial também. E aí, enquanto tudo isso acontecia, a Katina dava entrevista, mas você vai casar logo? Oh, God, no. Era a resposta. Não quero casar tão cedo. Não quero falar de casamento. A mulher tá noiva, mas não quer falar de casamento. Ela preferia morrer à morte do que falar de casamento. Pensar que o plano era só até aí, né? É importante lembrar também que MM já tinha passado na vida do Sam. Então, assim... Chegou o noivado, a MM foi embora. Foi embora. Óbvio também, foi coordenado. MM caiu quando o noivado veio. Foi pra substituir uma coisa pela outra. Porque o Sam lá não aguentou, a Katina pegou na ativa. Assumiu. Porque ela parecia mais forte para levar essa história. E muito aparentemente, essa história, ela ia só até o noivado. Mas aí aconteceu o quê? Coffee Run. Aí, que mudou de novo as coisas. A gente vem para 2019, o Coffee Run. Eles foram... Primeiro que, assim, antes do Coffee Run tiveram vários flagras. Em 2019 foram vários, assim, um atrás do outro. Aeroporto, aquele do teatro em Glasgow, os dois sozinhos.
Eram vários. Ela noiva e todo mundo pegando os dois juntos, sempre sozinhos em algum lugar. E aí vem o Coffee Run, que aí pegam os dois em casa, né? E chegando em casa e a afirmação de que moravam juntos, a gente teve essa afirmação, né? Recebemos as fotos e em tempo real, inclusive. Foi tudo muito... A gente sabe tudo que aconteceu naquela época, lá na Páscoa de 2019. E aí, depois disso, vem o casamento. É porque foram registros muito claros de que eles viviam no mesmo lugar. Sabe? Com um relato muito claro disso. Foi um testemunho muito... Foi em loco, ao vivo, aquela coisa toda. Então, era uma parada muito difícil de se negar. E eles morderam essa. Eles morderam. Acho que foi um momento também, sei lá, foi na casa deles, né? Foi. Então, você chegou muito perto. E acho chegou muito perto do lugar onde eles tinham segurança, né? Total segurança. Isso. Onde eles eram seguros, né? Então, eles sempre foram muito seguros ali em Glasgow, né? Eles sempre teve muita segurança. Então, chegou muito perto. E aí acho que isso deu a bambeada. E aí vem o casamento, que aí vem a nossa fase 4 com o casamento invisível. Ninguém viu o casamento, ninguém nunca viu Katina de noiva. Não tem registro desse casamento. Que a gente tem é o teto da igreja, que 2 amigas dela postaram. Posts das melhores... E aí a Cat tem muito isso. Os melhores amigos dela colam, né? E fazem o que é preciso fazer. Eles são muito Posts dos amigos, muito. Posts dos amigos em local, que foi divulgado que teria sido o casamento, só isso, divulgando que teve uma festa ali e tal. Mas ninguém falou, casamento da Katina. E aí vem aquele post ridículo do Sam, com aquele guarda-chuva. Uma foto com fundo modificado. Todo modificado, todo mexido. Aquela coisa horrível. Que ele também só diz que foi a Lovely Weekend, um final de semana adorável, mas também não fala que foi o casamento, não dá parabéns a ela, não fala nada, né? Ninguém fala de casamento, depois sai na People, de novo a People, que ela casou em Somerset, que também não tinha nada a ver casar lá, ninguém era de lá, ele não é de lá, ela não é de lá, mas casou em Somerset. Teve toda uma armação para chegar em Somerset também. A gente não tem como entrar em todos os detalhes aqui, gente, de tudo que aconteceu, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas foi muita armação, muita. Chegou-se esse casamento por causa de uma publicação no site da igreja com A. McGill. O casamento de A. McGill seria naquele dia. A igreja caindo aos pedaços. Por que Katina Balfe ia casar numa igreja caindo aos pedaços em Somerset? Começa por aí. Nada com nada, nada faz sentido. Enfim, o elenco todinho de Outlander em uma ela não convidou ninguém pro casamento. O elenco é super amigo, todo mundo sempre foi super amigo dela. É claro que o casamento dela. O Sam tinha que estar, porque ele era a validação. Sim. Isso, ele era a validação. O elenco todo em uma e ela casa no final de semana. Ela teve vários períodos enquanto ela estava noiva de férias. E ela me casa no meio das gravações de Outlander. Totalmente não faz sentido. Fora de... Aí ela vai, no final, na outra semana que ela casou, a primeira foto que ela posta foi uma selfie com a cabra. Ela tava tirando sarro com a cara de todo mundo. Ela postou uma selfie com a cabra, um cabrito, sei lá o que era aquilo. Todo mundo, gente, olha a foto que ela posta depois de casar. Cara, ai, gente, não dá. Não dá. Aquilo ali, nossa, aquele dia, eu acho que eu passei mal no final do dia. Porque aquele dia foi. Aquele dia foi duro. Todos aqueles dias do casamento lá foi. A gente descobrindo as coisas, né? Porque a gente procurando os posts dos amigos e olhando, gente, não é possível que isso esteja acontecendo. Porque
teve um noivado e ninguém pensou, ela vai casar, ela vai de fato casar, ela vai chegar uma hora que o noivado vai acabar e pronto. Isso, eu acho que era só até aí. Eu acho que era só até aí. E aí o negócio foi... muda com Coffee Run, na minha opinião. Porque chegou muito perto. E daí eu acho também. Eles tiveram que tomar alguma atitude. Mas foi uma atitude muito drástica, foi uma atitude muito extrema, sabe? Que foi realmente formalizar, entre aspas, oficializar um casamento. Sim. Ali. Pô, aquilo ali foi muita loucura. Muita loucura, assim. E até de lidar como fã, do tipo, não, ela noivou, ela não seria louca. Meu Deus, casar. Ela é maluca de casar, sabe? Mas foi. Mas ela fez. E ela fez. E daí você também leva isso tudo a refletir do que eles realmente têm, Ellie e Sam, e a importância deles protegerem tanto isso, sabe? Sim. Que você até faz que tudo. ponto aquilo vai chegar. Você faz tudo para proteger aquilo. Você faz tudo para tentar manter aquilo. De todas as interferências, sejam da produtora ou dos fãs, que a gente sabe também que entra numa época de fãs, entre aspas, porque não são fãs, de pessoas muito obsessivas com os dois, mas principalmente com o Sam. Se torna extremamente perigoso, né? E que as coisas ficaram um tanto perigosas para eles. Sim. Então, assim, a gente critica, com certeza a gente não queria que nenhuma dessas coisas acontecesse na vida deles, mas dá para imaginar um pouco, dá para tentar entender um pouco de como eles chegaram nessa loucura toda. Sim. Aí ela e levaram num ponto que era difícil voltar, tá? Eu acho. Quando chegou no casamento, já tá num ponto de não retorno muito difícil. E aí, mesmo casada, publicamente casada, a gente teve muita coisa. Aí teve o MM Verde, teve o Fazer Amor Sem Fazer Amor, né? Teve o My Toy Boy, tudo isso casada. Toy Boy, com ele, com o suposto marido da plateia. Pois é. Teve o Thank You Boo, no dia do aniversário. Ele comprando 300 e 800 milhões de árvores no dia do aniversário dela. Tava lá, né? Teve o flagra, que também foi importantíssimo. Esse dia, dentro do CIS, esse dia dentro do grupão aí, todo mundo que tava nesse dia vai lembrar do flagra em Londres, em meio da pandemia, lá dos dois no restaurante, de máscara. Com Graham. Dividindo um prato de comida. Dividindo um prato de comida no meio da pandemia, onde estava todo mundo dentro das bolhas, e teve esse flagra lá. Não tem gravação em Londres. Não tem gravação de Outlander em Londres. Não. Outlander nunca gravou. Eles não estavam gravando, eles não estavam gravando nessa época ainda. Não tinha nada. Todo mundo nas bolhas, estava Glasgow, Londres estavam muito rigorosos com as regras da pandemia. E eles estavam lá dividindo um pratinho e ela estava sem o marido. Super sem graça na hora da foto, de uma forma que não esperava ser reconhecida. A fã veio falar com a gente, né? Eu falei com essa menina que tirou a foto, ela é brasileira, lógico. Ela passou por eles e pediu para tirar a foto. Ela já chegou sentando para tirar a foto. Ela não deu espaço. E a Katina muito. O Sam não sabe dizer não, né? Sam não sabe dizer não. Mas aí Katina muito assim, posso só colocar a máscara? Porque eles estavam sem máscara, porque eles estavam comendo juntos. Katina, ela falou, ela só pediu pra mim pra ela botar a máscara antes de tirar a foto. Ela tirou a foto com a máscara. Só que a menina antes, isso lá dentro do restaurante, a menina tirou uma selfie com a amiga e aparecem os dois sozinhos numa mesinha lá de bar, bebendo juntos. Sem Graham, porque provavelmente chegaram juntos, foram esperar o Graham chegar pra poder sentar lá fora. Foi isso que aconteceu. Isso em 2020, ela já estava um ano casada, tá? Quase ficando grávida ali. Pra ter bebê, quase ficando grávida. Então,
isso aí acaba com o que muita gente fala que eles já tiveram alguma coisa lá no início, mas hoje não tem mais. Não, gente, não. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Tony nunca foi visto em Glasgow. Sam e Katrina sempre foram vistos juntos em Glasgow. É fato. Até hoje, Tony não é visto em Glasgow. Então, assim... comportamento público dela. Nesse inteirinho, ela lançou filmes importantes, fez campanhas de Oscar, ou seja, ela foi muito exposta à mídia, a câmeras, as coisas. E o Tony tava lá. Mas o Tony, em todos esses momentos, ele foi a pessoa que ele sempre foi, o assistente. Bom, atrás dela, ela nunca deu bola pra ele. Por mais dava na frente a gente dele. vê muitos artistas que são casadas com pessoas não públicas, sabe? Com pessoas que não são... vê uma atenção, um carinho, né? Uma foto num tapete vermelho. Não tem uma foto no tapete vermelho. Ela não tira. O máximo que ela fez foi tirar uma foto nos bastidores do Oscar, lá em 2020. Ela tirou uma foto com ele nos bastidores, pra poder dizer que não tem foto. Mas no tapete ela não tirou. E lá no SEG também, lá atrás, nos bastidores, ela tirou uma foto com ele também, ele de óculos escuros. No tapete ela não tira. Nunca tirou. Ela não tira. Nunca tirou. E a gente sempre ficava assim, a gente falava tanto disso nessa época, e a gente sabe. Eu acho que eles ainda fazem isso, mas naquela época era muito mais evidente. Eles acompanhavam o que o fandom dizia e fazia. Até hoje eles acompanham. Até hoje eles fazem. Recente, esse tira e põe a aliança dela, ela viu o que estavam falando. Sim. E assim, ela sabia que a gente falava, que todo mundo falava dessa coisa dela não aparecer com ele em tapete vermelho. Ela não e tá ali, vamos lá. Carinhosa com ela. Ela aparece passando um braço assim no ombro dele. Tipo, vou fingir que eu tenho que eu tenho um apreço aqui por essa pessoa. Mas ela não tem, gente. Ela não olha pra ele. Não tem nada ali. Não fez até hoje. Ela começou a tentar se esforçar porque as pessoas falavam muito. Aí você consegue ver uma interação ou outra porque ela começou a tentar se esforçar. Porque antes você só vê as fotos que tem deles, parece que estão saindo do enterro, os dois. Sim. Não, aí é que tá, não tem o mesmo olhar que ela olha pro Sam, não tem a mesma interação, não tem essa você fica assim, nossa, eles se admiram. Não se admiram. Eu diria que ali não tem nenhuma amizade mais. Ele é um cara que tá aqui, tá me ajudando nessa questão. Vou ser legal com ele, eu gosto dele. Não existe mais, nem isso existe mais, assim. Ela tenta, ela se esforça mais, sim, porque ela vê que o fandom fala, mas não chega nem perto do que ela é com o Sam. Você vê que não é autêntico. Não. Você percebe que não é autêntico. Você percebe que é uma coisa forçada. E daí podem aparecer 1 milhão de páginas ou pessoas nas redes sociais que defendem, que falam, nossa, olha como eles se amam. Porra, não! Nunca fizeram isso! Nunca foi! Não é a mesma relação. Para com isso. Para de forçar uma coisa. Sim. E aí chegamos na fase 5, que é a que a gente está agora. O silêncio após bebê. E o bebê, quando ela anuncia ali, eles tomaram uma decisão, né, de fazer isso, de assumir isso daí. Ela já era casada publicamente. Ou ela separava e assumia um bebê sozinha, ou ela assumia um bebê que seria do marido dela. Tomaram essa decisão. E aí é mais sem volta ainda, né? Não tem como voltar daí. Lembro desse momento. E a gente chega numa coisa muito bizarra, assim, do que aconteceu. E aí cessam as interações em redes sociais, eles pararam, né? Eles param com as redes sociais completamente. O Sam virou um comércio, o Instagram dele é só comércio, não tem mais nada de espontâneo e natural ali, acabou, não se tem vocês mais, acham não que estão vendo... O Sam de verdade ali não é ele. Não é. E ela é aquela coisa, né? Totalmente low profile, quase não aparece. Quando aparece é uma coisa ou outra, posta, trabalho, ou então muito pouca coisa, não tem interação e com nada. E a gente vive isso daí porque é o que eles precisam fazer hoje, né?
Mas mesmo assim, a gente tem uma divulgação de 7ª temporada como a gente teve. Cheia de coisa. Né? Primeira e segunda parte. Primeira e segunda parte. Da De parte dela, mais ainda. Deitado na cama com o John Bell, flagrados ali. Da voz dela filmando ele fazendo receita de coquetel no quarto de hotel. Dos dois estando sim no mesmo quarto de hotel, que apareceu várias vezes em Nova York. Várias e várias coisas que aconteceram. De todas as entrevistas que eles deram, de todas as vezes que ela precisou ficar passando a mão nele, porque ela não consegue parar. E de tudo isso que teve agora, ainda agora, ela casada e com filho, teoricamente. É isso. E é isso. Assim, eu acho que quando se somou uma criança, e a gente sempre teve a impressão de que eles queriam filhos, assim, né? De que em algum momento isso poderia acontecer e veio. Aí é que tá. Aí você tem uma criança nesse meio, você tem uma pessoinha que é completamente inocente de todas as coisas que aconteceram. Mais uma vez, sejam essas coisas impostas ou por escolhas. Então, assim, são as consequências. São as consequências. Isso. E daí nasce uma pessoinha completamente inocente nisso tudo. E você fizeram uma escolha. Proteger ela. Eles fizeram uma escolha de protegê-la. Né? A gente pode não entender, a gente pode achar um absurdo, a gente pode... Mas é o que está acontecendo, é o que acontece. É o que no nosso entendimento acontece, depois de tudo que a gente viu, de tudo que a gente sabe, no nosso entendimento é o que acontece. Aí vem a criança, eles mudam de endereço, porque aquele endereço super exposto não pode mais ser o mesmo, aí eles mudam de casa, aí não é mais um apartamento, é uma casa com jardim, né? Tudo acontece assim, no mesmo momento, né? A casa do solteirão do Sam, que parece muito mais uma casa para família do que para um homem solteiro. Que ele precisa ter como ele mesmo já falou, uma caverna, né? Uma man cave ali, porque precisa ter um canto de homem dele. Pra que esse é um apartamento? Uma casa toda dele. Toda a casa pode ser de coisa dele. Não, mas ele precisa de um lugarzinho pra ele botar as coisas dele. Por quê? Aí tem esses furos, né? A gente vê esses furos que acontecem. E agora, há pouco tempo, vamos fechar, né? Porque os flagras continuam acontecendo. Já teve flagra do Sam tirando lixo na casa da Cat. E aí as pessoas queriam justificar de, ele é muito amigo, foi lá tirar o lixo. Gente, ele foi reciclar. Ele não foi nem tirar o lixo, ele foi reciclar o lixo dela. Que cara legal, nossa. Ele é muito legal. Que amigão, né? Que amigão. Ele é muito amigo, nossa. E o marido que ela tem não serve pra nada, né? Nem pra reciclar. Que bananão, né? Sim, que bosta de marido. Gente, tem muita coisa. Quando a gente fala que é muita água por baixo dessa ponte, é muita coisa. E aí, dentro de tudo isso, o Sam precisa aparecer com mulheres diferentes, porque a história de que ou ele está com a Katrina ou ele é gay. Não pode. Então ele é gay. Não, ele está cada hora com uma mulher diferente. Ele é um solteirão que não tem responsabilidade afetiva, ele não está disponível afetivamente, é o que ele fala. Ele não tem maturidade para estar em relacionamento, então ele não aparece com ninguém, a cada hora uma diferente. Vai mudando. Mas isso está sendo cessado aos poucos, né? Ele não tem mais aparecido com ninguém. E Tony desapareceu até esse momento que a gente está falando aqui, né? A gente tem as vias aí, as portas de mais um tapete vermelho. Premiere. Que a Cat vai lançar um filme. Veremos o que sabe acontece. que veremos. Mas parece que o Tony deu uma sumida. Falaram muito sobre, eu não sei se vão voltar com ele ou se ele realmente de fato vai desaparecer. Vamos ver. Se faz parte de algum plano de saída ou se depois de terem falado tanto realmente dessas últimas aparições dela em que ele não estava, se ele vai voltar. Vale lembrar que Outlander acabaram as filmagens, mas Outlander ainda não acabou. Ainda tem uma temporada para ir ao ar, o contrato ainda acontece, né?
a série ainda está no ar, então a gente ainda não pode ter um fim completamente. Enfim, então, a gente entende também que existem algumas amarras, né, maiores para o Sam do que para ela. O Sam tem com certeza um contrato maior aí com a Stars. E existem escolhas, gente, também, que a gente... Eles escolheram várias coisas. Eles escolheram várias coisas. Algumas coisas que a gente pode questionar a gente pela gente, mas, assim, mas o que são os nossos questionamentos? A vida não é nossa, a vida é deles. Então, assim... A gente pode achar que a gente sabe de muita coisa, mas, assim, muita coisa a gente não sabe. E o que é mostrado em rede social... O que é mostrado em rede social, gente, não dá para ser levado em consideração. Não dá. A rede social é uma vida à parte ali. Exato. Não pode achar que aquilo é o todo da vida de alguém, sabe? Sim. Não mesmo. A gente pode questionar se eles entraram numa paranoia ou não, se tá exagerado ou não. Mas são escolhas deles. A gente pode, com certeza, ter nossos pensamentos, mas, assim, a vida é deles. Eles vão fazer dela o que eles quiserem. Mas e as escolhas nossas também, de entender até onde é o nosso acompanhando limite. Ou não também. De não. Sim, se tá fazendo mal para você, se você não vê mais brilho nisso tudo, larga. Tá bom, foi legal esse tempo todo, acabou, segue tua vida, sabe? Porque a gente teve, tá namorando e a gente permaneceu, noivou e a gente permaneceu, casou e a gente permaneceu. Teve filho e a gente permaneceu. Filho, a gente permaneceu. Sim, são escolhas. Vai acabar, é escolha. Permanecer. É escolha. E daí, são escolhas também pessoais nossas como fãs, sabe? Nisso tudo. Eu permaneço porque eu ainda vejo brilho, eu ainda vejo esse olhar deles. Isso me faz permanecer. Mesmo com as mentiras, mesmo com as confusões. É uma conexão que, apesar do silêncio, nunca desapareceu, ainda tá ali. Então, sim, a gente permanece, né? Sim. E aí, para fechar, uma declaração que a Katrina deu agora, na última entrevista que os dois deram juntos para Hollywood Reporter, que foi no final, quando o Tillander teve o último episódio da 7ª temporada, eles deram entrevista juntos. Não foi essa, foi para She Knows, que ela deu entrevista para She Knows. Ela falou da conexão deles, ela falou aquela coisa de que uma vez ela viu que o Sam estava mal durante uma gravação e que ele estava precisando resolver um problema, que ele não ia conseguir gravar naquele momento, e iam dar o start, né, na gravação, gravar. E ela parou tudo, porque ela viu que ele precisava de um momento que ele não ia conseguir. Ela parou tudo e disse que ia ao banheiro. E ela falou com a repórter, ela falou, fiquei um tempão no banheiro, porque eu dei o tempo que ele precisava. Eu sabia que ele precisava de um tempo, eu dei o tempo que ele precisava. Aí a repórter perguntou, iam pensar que você estava com dor de barriga. E o pessoal pensou que você estava com dor de barriga. Ela sim, todo mundo pensou que eu estava com dor de barriga. Ela falou, pra você ver até onde eu fui. Eu deixei todo mundo pensar que eu tava com diarreia por esse homem. Aí que o nosso amor, é assim que o nosso amor é. Ela falou isso numa entrevista. Ok. É o amor de amigos? Tudo bem, pode ser, se você quiser acreditar que é. Mas não acho que seja. Mas eu acho que seja. Com todas as evidências, provas e brilho no olhar, não acho que seja. Sim. Cuidado, proteção. O Sam protege a Katrina de uma forma que eu acho que aquele homem desestabiliza se essa mulher sair da vida dele. Aquele homem vai surtar. Ele é tão protetor, ele é tão, sabe? Eu acho que são coisas que a gente vê neles, assim, ao longo de todos esses anos, que são raras. É difícil você ver nas pessoas e ver uma pessoa que tem um conjunto delas, é ainda mais difícil, é raro. É raro. É raríssimo que eles têm, assim, raríssimo. E eu acho que eles têm noção do quão raro é o relacionamento que eles têm também. Porque, é muito alinhamento mesmo, sabe? É muito alinhamento. As estrelas se alinharam, como ela diz. Ali as estrelas se alinharam, né? E foi isso que aconteceu, se alinharam mesmo.
toda essa confusão precisou acontecer, mas se alinharam de um jeito que estão aí até hoje, né? Pelo nosso entendimento. E é isso, já estamos há muito tempo aqui, mas eu acho que conseguimos dar essa costurada boa na história. Conseguimos. Acho que se você queria relembrar, foi bom. E quem não entendia, passou a entender um pouco mais. Passou a entender um pouco melhor. Foi isso. Era essa a nossa intenção com isso tudo aqui. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Ju. Boa noite. Valeu. Bom final aí de Flávia. semana. Beijo, meninas. Beijo pra todas vocês. Obrigada. Aí. Semana que vem eu entro de férias. Eu tô vivendo pelo dia 1º de abril. Momento. E não vai ser mentira. Eu vou entrar de férias, tipo um milagre. Ótimo, maravilhoso. Então fechamos aí com uma live muito boa e vamos pensar aí nos temas para umas próximas que a gente possa fazer. Tá bom? Isso aí. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.